Olá, tudo bem? Nessa aula 6 da disciplina Introdução à Comunicação Social, a gente vai continuar explorando e conhecendo as correntes teóricas. A gente começa falando pelos estudos culturais. No fim da década de 50, de 1950, os estudos culturais eles surgiram ali no cenário inglês e ampliaram a noção de cultura. Aqui a cultura ela é vivida cotidianamente e ressalta a sua ligação intrínseca com a sociedade, elas estão ligadas de fato. O objetivo era de abordar a cultura e a sua relação com o dia a dia. O Jorge Pedro Sousa, na obra Elementos de Teoria e Pesquisa de Comunicação e dos Mídia, ele afirma que, abre aspas, os estudos culturais veem a cultura como conjunto intricado de todas as práticas sociais e essas práticas como uma forma comum de atividade humana que molda o curso da história. Fecha aspas. Para os estudos culturais, a cultura não é algo que se adquire, mas é algo que se vive no dia a dia. É um processo mesmo e ela está sendo experimentada por todo mundo. E nesse cenário pós-guerra ali, quando surgiu em 50 os estudos culturais, eles nasceram e procuravam relacionar a cultura com a realidade dos grupos sociais da época. Os estudos culturais, eles são uma disciplina interdisciplinar, ou seja, que tem outras disciplinas juntos, que contribuíram, como a antropologia, a sociologia, a literatura, a história, a psicologia. Aqui a cultura ela é considerada algo realmente dinâmico, que está em transformação o tempo todo. Os estudos culturais, eles entendem a importância da cultura em todas as suas formas e em todas as suas manifestações, não só na arte e na literatura, ou seja, algo que é vivido no dia a dia. Eles analisam a cultura e a relação dos veículos de comunicação e em práticas comuns do cotidiano. A contribuição dos estudos culturais para o campo da comunicação, ela é muito grande, porque aqui se estuda a relação da cultura com a sociedade, com as relações de poder mesmo. Tudo bem até aqui? Posso seguir? A gente segue falando dos estudos de recepção, que são influenciados pelos estudos culturais. Os estudos de recepção, eles se concentram na análise das respostas e das reações do público às mensagens da mídia. Quando a gente olha para a América Latina, para esse contexto latino-americano, o colombiano Jesús Martín Barbero, ele é um nome de destaque. O Martín Barbero lançou em 1987 o livro Dos Meios às Mediações. Martín Barbero ele propôs que a comunicação ela fosse estudada no contexto cultural, considerando múltiplas mediações na recepção. Aqui, então, em vez de considerar a audiência como passiva, os estudos de recepção encaram o público, a audiência, como ativa e interpretativa. As mediações, que elas são múltiplas, elas têm a ver com como as pessoas interpretam uma mensagem, como elas produzem sentidos. Então as pessoas elas são interceptadas por todas essas mediações quando consomem algum conteúdo. E com base nesse conceito do Martín Barbero, o Guilherme Orozco ele propôs uma classificação das mediações culturais. Essa classificação é composta por mediação institucional, a videotecnológica, a de referência, a situacional e a cognitiva. Vamos começar falando da mediação institucional. Ela indica que os telespectadores, no caso da TV, eles fazem parte ou são submetidos a instituições. Essas instituições são a família, a escola, a igreja ou até mesmo um time de futebol. Também tem a mediação videotecnológica, que entende que a TV ela consegue representar a realidade de uma forma mais verossímil para o público. Porque aqui a gente tem na televisão, no caso da TV, o áudio e o vídeo. Ou seja, a representação da realidade ela é mais fiel, porque eu tenho não só o áudio, mas também um vídeo em movimento mostrando o que está acontecendo. Seguindo, a gente tem a mediação de referência. Essa mediação tem a ver com as características da pessoa, características como o sexo, a idade, a classe social, a etnia, onde mora. Depois tem a mediação situacional, que é ligada ao local físico onde a gente assiste a televisão. E também com quem se assiste, se você está sozinho, se está acompanhado, onde você está vendo, se é na sala, se é no quarto, se você estiver fazendo outras coisas enquanto assiste a TV, cozinhando, falando com alguém, tudo entra aqui nessa mediação. E por fim, a gente tem a mediação cognitiva, que é sobre a pessoa, é sobre o repertório, a bagagem de cada um. Ok até aqui? Seguindo, nós temos a economia, então, política.
A economia política ela analisa a comunicação e analisa os veículos de comunicação num contexto mais amplo das relações e num contexto também político, ali, das relações políticas. Então, essa teoria busca entender como as estruturas econômicas e as relações de poder influenciam a produção, a distribuição e todo o consumo de informações e também de entretenimento. Analisando aqui, o que eles analisam aqui? A propriedade dos meios de comunicação, ou seja, quem que é o dono, quem possui esse veículo de comunicação e quem controla esses meios de comunicação. E como essa propriedade mesmo influencia o conteúdo veiculado. Aqui também eles analisam as estruturas de mercado, como as forças de mercado, a oferta e a demanda ali, influenciam a produção e a distribuição de conteúdo midiático. Também eles tratam de regulação, que é qual o papel do Estado na regulação dos meios de comunicação, como as políticas governamentais moldam a paisagem midiática. Ele é um assunto super atual, inclusive, quando a gente fala de rede social, serviços de streaming. E também eles tratam a concentração de mídia, como essa concentração de propriedade nos meios de comunicação afeta a diversidade de vozes e de representatividade na comunicação. Porque no caso de ter poucos grupos de comunicação dominando todo o espaço, isso é muito significativo. Ok até aqui? E a gente chega agora na teoria do agenda setting, que também é conhecido como teoria do agendamento. Ela revela o poder da mídia em moldar a agenda pública, do que é discutido publicamente, podendo destacar aqui e influenciar a importância de um tema específico. O ponto central da teoria do agenda setting é que a mídia não só fornece informações sobre o que pensar, mas também sobre o que pensar sobre um tema. É como se os meios de comunicação tivessem um poder de destacar certos temas e questões, o que vai ser discutido, e influenciando inclusive a percepção das pessoas sobre a importância de um tema. Um tema passa a ser mais relevante do que o outro porque está sendo apresentado na mídia. Por isso que é tão importante e mostra também a responsabilidade ética que um jornalista precisa ter, porque a mídia tem um papel ativo na formação da agenda pública, né? A mídia ela influencia o que o público pensa e o que discute também, segundo essa teoria. E assim, a gente então encerra a nossa aula número 6. A gente se vê em breve e para falar de cybercultura. Até já!